Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma videoaula. Dessa vez o assunto que eu vou tratar aqui vai ser os números decimais, tá bom? Esse conteúdo já foi tratado diversas vezes no Centro de Mídias e eu coloquei no Classroom duas atividades relacionadas a esse assunto, atividade 2 e atividade 4, tá? O que eu percebi, conforme foram me reenviando as atividades, eu fui corrigindo, eu verifiquei que alguns alunos estão com dúvidas e dificuldades nesse assunto. Então achei melhor preparar algo relacionado a isso e passar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, o que são os números decimais, tá? Os números decimais, a gente já inconscientemente, sem saber, já está utilizando eles no nosso dia a dia, tá? Então o que eles são? São aqueles números que são representados, caracterizados pela presença da vírgula. Toda vez que eu vou escrever ele, eu tenho que colocar uma vírgula inserida ali, tá? De um modo geral, esses números decimais são números que são quebrados, são números não inteiros, tá? É um número vírgula alguma coisa, tá? Eu coloquei nessa imagem aqui 3 fotos que estão relacionadas ao nosso cotidiano. A primeira delas é o dinheiro. Toda vez que eu for falar em dinheiro, eu já estou utilizando os números decimais. Então ali eu tenho alguns preços, olha, R$ 1,39, R$ 1,65, R$ 1,86. Então toda vez que eu falo em dinheiro, eu estou falando em números decimais. Um outro exemplo é a temperatura. Quando eu pego um termômetro para aferir a temperatura do corpo, o valor, a temperatura, o número dela é um número decimal. Então ali no exemplo eu tenho 36,3, tá? Uma outra situação é na escola. Quem tem o costume de utilizar lapiseira no lugar do lápis, percebe que o número do grafite, a espessura do grafite, né, é o número 0,5, 0,7, em alguns casos 0,3 para quem é desenhista, 0,9, tá? Então são situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que a gente já utiliza sem saber os números decimais, tá bom? E a presença dessa vírgula é importante, porque a vírgula nos números decimais, ela desempenha um papel importante. Ela separa o número decimal em duas partes. A parte da esquerda, que é chamada de parte inteira do número, e a parte da direita, que é a parte decimal. Então eu coloquei ali 3 exemplos. Olha só, eu tenho o número 0,7, a parte inteira dele, que é a parte esquerda, é 0. Então eu aqui, ó, esse 0 é a parte inteira do número decimal. Eu vou colocar assim, ó, parte inteira. Tá? E o número 7, que é a parte da direita, a gente chama de parte decimal. Parte decimal, tudo bem? E a vírgula, ela faz esse papel de dividir as duas partes. Então ali do lado eu tenho 1,82, o número 1 é a parte inteira e o 82 é a parte decimal, tá? A mesma coisa ali embaixo, olha só, eu tenho 5 na parte inteira e 731 na parte decimal, tudo bem? Essa parte decimal, a gente separa ela em casas decimais. Vou colocar até aqui do lado, ó, casas decimais. O que são essas casas decimais? São quantos dígitos, quantos algarismos eu tenho ali na parte decimal. Então toda vez que você ouvir falar, aquele número tem 2 casas decimais, tem 3 casas decimais, qual o significado disso? São quantos dígitos, quantos algarismos eu tenho no lado direito do número após a vírgula. Tá bom? Vamos lá. Como que a gente faz então a leitura dos números decimais? Bom, a leitura ela depende da quantidade de casas decimais, depende de novo, né? Da quantidade de dígitos, de algarismos que eu tenho na direita desse número. Tá? Por quê? Se eu tiver só um número, só um algarismo, só uma casa decimal, eu vou ler com a palavra décimo. Tá? Se eu tiver 2 casas decimais, 2 dígitos na direita da vírgula, eu vou ler com a palavra centésimo. E se eu tiver 3 dígitos, 3 algarismos na parte da direita da vírgula, eu vou ler com a palavra milésimos. Eu coloquei ali no canto, ó, as frações que elas representam os números decimais. Então de amarelo eu tenho 1 décimo, que é 0,1. Olha só, eu tenho um número só na parte decimal.
1 centésimo, que está de vermelho, que é a mesma coisa que 0,01. Se vocês separarem ali, ó, são duas casas decimais, tá? Aqui é uma, e no centésimo são duas casas decimais. De verde, eu tenho 1 milésimo, que são 3 dígitos, 3 algarismos na parte decimal, tá bom? Então, como que eu vou ler? Bom, primeiro eu leio a parte inteira, e a parte inteira a gente vai ler normalmente, é a leitura do número em si, e a parte decimal a gente vai usar uma dessas três palavras, décimos, milésimos ou centésimos, beleza? Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho 0,7. A leitura disso daqui, ó, é 7. Opa, ficou estranho, né? Vou colocar mais bonitinho aqui, ó. 7 décimos. Tá? Por que é 7 décimos? Porque nesse número eu só tenho uma casa decimal, tá bom? E o zero que está na frente? O zero eu não preciso ler, tá? Ele fica facultativo. Se você quiser, você coloca. Eu poderia escrever isso aqui como sendo 0 inteiros e 7 décimos, tá? Mas como é o zero na frente, você pode ignorá-lo. Fica facultativo, é o seu critério, se você faz ou deixa de fazer, tá bom? O de baixo, esse sim, olha só, é 1 inteiro, a parte inteira vale 1, e agora a parte decimal, 82 centésimos, tá? E por que que é centésimos? Porque eu tenho ali duas casas decimais, 2 dígitos na direita. E o último, a parte inteira é 5, então a leitura vai ficar 5 inteiros, é no plural, tá? E 731 milésimos, tá? E por que que é milésimos? Porque ali na parte decimal eu tenho 3 dígitos, 3 algarismos, tá bom? Então só recordando aqui, uma casa decimal só é décimos, duas casas decimais centésimos, 3 casas decimais milésimos. Bom, então como que eu represento esses números decimais na reta numérica? Tá? Eu coloquei ali na imagem a representação de uma régua e em cima dela um objeto, um lápis. Tá? Se vocês pararem para reparar, vocês vão perceber ali que tem os números, né, do 0 até o número 15, só que entre esses números eu vou ter vários tracinhos. Cada tracinho desse, ele representa um número decimal. Bom, então ali eu tenho, vou pegar o intervalo do 0 até 1. Do 0 até 1 eu tenho vários tracinhos ali dentro. Cada tracinho é um número decimal. Então eu vou ter o 0,1, 0,2, 0,3, é na sequência, tá? 0,4, 0,5, assim por diante, até chegar no 0,9 e vai para o 1. Aí começa de novo a contagem. 1,1, 1,2, 1,3 e assim por diante. Então, se eu quero saber o tamanho de algum objeto, eu pego a minha régua, vou lá no objeto, faço a medição, né? E vejo quantos tracinhos ele alcançou. No caso desse lápis aqui, ele foi do 0, passou do 13, só que não chegou até o 14. Então, o tamanho dele seria 13, alguma coisa. E como que eu vou descobrir? Eu vou contar quantos tracinhos ele alcançou. Bom, a régua, ela dá para nós já uma medida, uma dica, né? Uma medida central ali. Vocês perceberem nos tracinhos, tem sempre um tracinho maior, tá? E esse tracinho maior, ele representa a metade do intervalo. Então, nesse caso ali, esse lápis, ele passou do 13 e chegou exatamente até a metade do caminho até o 14, ó, que é o tracinho maior. Tá? Então, qual seria essa medida? É o 0,5, que é a metade. Tá? Então, o tamanho desse lápis aqui é 13,5. 13 inteiros e 5 décimos. Tudo bem? Agora, nessa reta numérica, eu só mostrei os décimos. E onde que fica, então, os centésimos e os milésimos? Bom, eu fiz aqui, eu peguei a mesma regra, só que agora eu peguei um intervalo e aumentei, dei um zoom nele. Tá bom? Do 0 até o 2. Se vocês pararem para olhar aqui, entre esses tracinhos eu tenho um espaço em branco. Então, nesse espaço em branco aqui é onde ficam os centésimos. É como se eu pudesse dividir isso daqui também, ó, em vários pedacinhos. É claro que eu não vou conseguir porque é um tamanho muito pequeno, tá? Mas é para vocês terem uma ideia que ali eu tenho outros números. E os milésimos é que se eu pudesse pegar esse intervalo e dar mais um zoom ainda.
Então é algo bem pequeno, tudo bem? Mas é aí onde eles ficam. Na régua normal que nós utilizamos em sala de aula, só vai aparecer os décimos, tá bom? Agora, eu vou fazer aqui a atividade 2 e a atividade 4. Eu separei dois exercícios, tá? Esse exercício aqui ele está na atividade 2, que era para fazer o quê? Você pegar os números que estão ali em cima e reescrever eles, separando a parte inteira da parte decimal na tabela, tá bom? E quem separa eles é a vírgula. Então, não vou fazer todos para não alongar o vídeo, tá? Eu vou fazer só os 3 primeiros aqui. Então, começando pelo primeiro número, ele é 0 na parte inteira, 438 na parte decimal, tá? Se eu fosse ler esse número aqui, eu leria ele como sendo 438 milésimos. Bom, foi. O outro, eu tenho aqui, ó, 0,7, na parte inteira é 0, na parte decimal 7 décimos. E o próximo aqui, ó, a parte inteira é 38 e a parte decimal é 245. A leitura disso daqui é 38 inteiros, 245 milésimos, porque são 3 casas decimais. Tá bom? Os outros era a mesma coisa, era só seguir o mesmo exemplo. Tá bom? Na atividade 4, que foi a última que eu postei no Classroom, tem também ali uma reta numérica. Essa atividade, lembrando, né? Ela está no caderno do aluno, volume 1, do São Paulo Faz Escola. Ali eu tenho os números e os tracinhos que representam os números decimais. A primeira pergunta é, no intervalo entre o 0 e o 1, quantas partes ele foi dividido? Era só vocês contarem quantos espaços eu vou ter ali, tá? Então aqui, olha só, vamos ajudar a contar, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tem 10 partes. Então esse intervalo ele foi dividido em 10 partes. Bom, a segunda pergunta. Nessa reta numérica eu tenho duas letras que representam números, a letra A e a letra B. O que a gente tem que fazer é descobrir quais números elas estão representando. Então, começando pela letra A, olha só, a letra A ela está aqui. Ela passou do 2, tá? E não chegou no 3, então é 2, alguma coisa. Então como que eu vou descobrir? É só contar quantos tracinhos ela alcançou. Então aqui eu tenho, ó, 1 traço, 2, 3. 3 traços. Então essa letra A é 2 inteiros e 3 décimos. A mesma coisa na letra B que está aqui, ó. Quantos tracinhos ela alcançou? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 traços. Então ela é 0,6. 6 décimos, tá? A terceira pergunta. Quais números, de acordo com as marcações, estão compreendidos entre o 3 e o 4? Entre o número 3 e o número 4, quantos números eu tenho ali? Tá? Então vamos escrever aqui. Eu vou escrever com um teclado mesmo para ficar bonitinho. Então eu tenho ali, ó, nesse intervalo eu tenho o 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8 e 3,9, tá? Que são os números que estão compreendidos entre o 3 e o 4. Na próxima pergunta, ele quer saber agora entre os números 0 e 1. Então, entre o 0 e 1, eu vou ter o 0,1, 0,2, 0,3, e assim por diante, até chegar no 0,9, tá? 0,9. Bom, então está respondido. Então esse exercício está na atividade 4 e o outro na atividade 2. Se você não fez ainda, entre lá no Classroom, faça e me devolva, me reenvie em atividade para que eu possa verificar e dar a nota de vocês. Tá bom? Espero que esse vídeo ajude quem estava com dúvida, que a dúvida tenha sido esclarecida. Tá bom? Obrigado pela companhia de vocês e até a próxima. Gente, obrigado. Valeu.